Esse é o tipo de problema mais difícil envolvendo PG. Perceba que o enunciado te fala que no primeiro dia o atleta corre 300, depois ele corre 500, depois ele no terceiro dia corre 700, porque ele vai aumentando de 200 metros em 200 metros a cada dia. A gente pode até tentar escrever aqui a lei que relaciona a distância em função do dia. Isso ficará assim, 300, mais, como a taxa de variação é 200, e aqui eu escrevo dia menos 1, de novo, porque este valor que foi usado como referência de contagem está associado na tabela ao 1, por isso que a gente colocou o 1 aqui. E aí, uma manipulação dessa expressão, fazendo distributiva, subtrações e tudo mais, nos leva a 200D mais 100. Então, essa é a lei que associa a distância com o dia. Mas o que faz esse problema ficar difícil, ser o mais difícil, é que você não sabe, ao contrário do problema anterior, você não sabe quanto o atleta correu no último dia. Ou seja, há duas coisas que você não consegue saber aqui, pelo menos a princípio. Quantos dias durou o treino, o chip armazenou, e quanto ele correu no último dia. Isso é que faz o problema ficar bem difícil. Em compensação, o enunciado nos diz o total, nos dá a soma. Ou seja, eu sei que 300 mais 500 mais 700 mais 900, até aquele ponto de interrogação ali do final, que essa soma toda vai dar 9.500. Aqui eu fiz uma troca porque as informações estão todas em metros e o 9.500 está em quilômetro, eu transformei para metro. Isso é um problema porque eu tenho uma soma de PA aqui, mas eu não sei quem é o último termo e nem quantos termos estão sendo somados. E você deve lembrar que para fazer a soma de termos em PG, eu preciso saber o primeiro, preciso saber o último e preciso saber quantos são os termos somados. E eu não sei nem o último e nem quantos termos são somados. Então, a saída para esse tipo de problema, não tente fazer outra coisa porque não vai dar certo. A saída é trocar esse último camarada aqui pela lei. Você vai escrever a lei no lugar do último. Essa é a técnica que resolve o seu problema. E agora você vai levar adiante a metodologia de soma dos termos de uma PA da forma que você faria se você soubesse que número é esse aí na parte vermelha. Então, como é que se faz a soma de uma PA? Você pega o primeiro e soma com o último. Perceba que essa soma vai dar 200D mais 400. Multiplica pela quantidade de números que estão sendo somados, que é o número de dias, né? Esse N aqui é a mesma coisa que D. E aí, ao dividir isso por 2, você tem o total percorrido. Então, esse total tem que ser igual ou menor que 9.500. Então, vamos trabalhar com a igualdade aqui. Note que, além da distributiva que eu vou fazer aqui, eu posso simplificar tudo por 2. Então, isso vai se transformar em 100d ao quadrado mais 200d menos 9.500 igual a 0. E eu ainda posso dividir toda essa equação por 100. Então, eu ficarei com d ao quadrado mais 2d menos 95 igual a 0. Quando você fizer lá o delta, b ao quadrado menos 4ac, você vai encontrar 384, que infelizmente não tem raiz quadrada exata. Isso dá aproximadamente 19,6. Então, na hora de encontrar o d, você vai fazer menos 2 mais ou menos 19,6. Perceba como o d representa o número de dias,
não fará sentido a opção com sinal de menos. Então eu vou apagar o menos aqui, ó. Apaguei. E aí isso precisa ser dividido por 2A, como A é 1, vai dar 2. Isso aqui no final vai dar algo aproximadamente igual a 8,8, algo assim. Isso quer dizer que o chip tem capacidade para armazenar até 8,8 dias. Bom, mas como a gente está contando dias, a gente está trabalhando com um número natural. Isso quer dizer que o meu chip não conseguirá gravar as informações do 9º dia. Portanto, esse chip só permite que o atleta treine até o 8º dia. Portanto, a resposta é a letra B. É bem comum isso em problemas do Enem, problemas de vestibulares, né? Que a resposta seja quebrada, mas que na verdade a resposta não possa ser quebrada. O resultado que você encontra é quebrado, mas a resposta não pode ser. Então você vai ter que avaliar. Nem sempre a resposta é o inteiro anterior. Às vezes a resposta é o inteiro posterior, vai depender da pergunta. Então tenha cuidado com isso.